CBN Imposto de Renda. Você vem acompanhando em rede desde o iniciozinho desta manhã, há poucos instantes também, na reportagem da Letícia Orlandi, mais de 800 mil declarações esperadas, né, de pessoas aqui no Espírito Santo. E a data começou hoje, gente. Hoje, 17 de março, é o início do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, ano 2025, mas com as suas informações de 2024. E você terá até 30 de maio, às 23 horas, 59 minutos, para enviar sem o risco de pagar multa. A partir de hoje e até o 30 de maio, a gente terá sempre aqui um Tira Dúvidas ao vivo, com a participação dos nossos convidados, para não deixar ninguém para a última hora aí, com informação ainda pendente aí de ajuda e esclarecimento. Eu aqui no estúdio, inclusive, eu inicio essa série especial com o delegado da Receita Federal aqui no Espírito Santo, Eduardo Rouck. Eduardo, bom dia. Bom Obrigada. Dia. Nada, bom dia. Por ter vindo ao estúdio. Eduardo, início hoje, mas com muitas novidades para quem está nos ouvindo. Sim, com muitas novidades, né? A principal novidade que nós temos esse ano já é até uma plataforma nova, né? Online, que pode ser utilizada. Mas é bom primeiro focar que o limite de isenção, ele se alterou em função da própria reajuste da tabela do imposto de renda do ano passado, né? Hoje nós temos um novo limite, que seria em torno de R$ 33.888, no caso de rendimentos tributáveis, e para quem desenvolve atividade rural, está em R$ 169.440. Isso é o acumulado de 2024, de 2024, né, gente? que a gente chama do ano calendário 2024. O aplicativo mudou também? O aplicativo Meu Imposto de Renda, ele é online. Ele só vai estar disponível em 1º de abril. O PGD, que é o Programa Gerador da Declaração, ele já está disponível desde semana passada para transmitir a partir de hoje. Para quem vai fazer a declaração completa. E não pré-preenchida. Isso. A pré-preenchida tanto no PGD quanto no MIR, que é o Meu Imposto de Renda, ela só vai ser a partir de 1º de abril. Né? É claro que aqueles que não optarem pela pré-preenchida podem usar o PGD a partir de hoje, entregando hoje. Até o ano passado havia uma campanha intensa de vocês, né? Para que a gente optasse pela pré-preenchida. Porque eram dados que já haviam sido recebidos pela Receita, eram confiáveis, você podia abrir a sua declaração e só checar, né? Sim. Então, nós chegamos a um patamar de 42% das declarações transmitidas via pré-preenchida. A estimativa esse ano é que a gente alcança entre 57% e 60%. Então, qual é a facilidade? Primeiro, o importante que o ouvinte tenha a senha GovBR, do selo prata ou ouro. Você vai conseguir baixar a pré-preenchida, os dados vão vir todos que estiverem na base da Receita, basta apenas você conferir, acrescentar, tirar, fazer a sua visualização para ver se está realmente tudo certinho. Essa é uma coisa legal da gente lembrar, porque apesar de ser dados oficiais da Receita, alguém pode ter digitado seu CPF errado, por exemplo, e caiu lá na sua conta do pré-preenchida. Perfeito. Por exemplo, uma consulta médica. Perfeito. Né? Pode ter assim, algum problema que às vezes você faz uma consulta de um filho seu, vem no CPF dele como dependente ou no seu, então é bom conferir tudo isso, né? Todos os dados estão ali para serem conferidos também, né? E aí eu posso excluir aquilo que eu não reconheço como meu. Pode retificar aquela informação. Não há problema quanto a isso, não. O que é retificar a informação? É excluir ou você... Você pode excluir a que você acha que está errada, está equivocada e colocar a sua declaração. Nova. Isso. Entendido. Não tem risco nenhum de estar omitindo algum dado ali. Nenhum problema. E, geralmente, as pessoas que optavam pela pré-preenchida, elas estavam na lista de prioridades de restituição. E como a gente está com um hiato, né, de mais de 20 dias. Uns 15 dias por aí, mais de 20 dias, isso. Mas esse ano também, como uma novidade, porque a gente tem uma sequência que a gente chama de legal de restituição. Aquelas pessoas que são acima de 80 anos, elas sempre vão receber na frente. Depois vem aquelas pessoas acima de 60 anos, as pessoas com moléstia grave. Existem contribuintes que têm como fonte principal o magistério, também estão na 3ª posição ali da lista. Aí começa agora, quem apresentar na pré-preenchida e indicar uma conta Pix para receber a restituição, vai entrar como um quarto da lista da propriedade, da prioridade. Desculpa. Entendido.
E aí, a partir de 1º de abril, você dá para começar a fazer, se vale a pena, né? Iniciar hoje a digitalização dos dados. A minha sugestão é que quem opte pela pré-preenchida deixe para carregar ela toda no 1º de abril. A minha sugestão, né? É claro que hoje, se você fizer uma pré-preenchida, ela não vai vir quase com nenhuma totalidade dos dados. Mas a nossa sugestão aqui, eu mesmo vou deixar para fazer em 1º de abril para carregar de uma vez, fica mais fácil. O que a gente precisa de reunir de informações até então o 1º de abril, ou para quem optar de digitá-la completa? Eu acho que a reunião de todos os documentos comprobatórios, o que a gente fala, principalmente em relação à prestação de saúde, né, de despesas com saúde, é você fazer juntar toda a documentação que você tem. São as notas fiscais, os comprovantes de pagamento, é o que a gente chama da documentação comprobatória da efetividade do serviço prestado. Informes de rendimento. Informes de rendimento. As empresas já tiveram prazo, já né? tiveram agora até final de fevereiro para encaminhar esses informes de rendimentos. Quem não recebeu? Qual é a orientação da Receita? Aí é entrar em contato com a fonte pagadora. A gente já teve muitos casos disso. Às vezes, não casos assim... muito relevantes, mas às vezes uma ação judicial que eu recebi e a instituição financeira não fez a DIF. Corre lá na fonte pagadora, onde recebeu, que ela tem que fazer essa declaração. No caso, se fosse, por exemplo, um ambiente de trabalho, isso, procurar o RH, isso né? Isso aí. Cadê a minha declaração de rendimento? Aí a empresa, a fonte pagadora, vai retificar toda, incluir, quer dizer, os dados dessa pessoa. Isso. E uma declaração de informe de rendimento pode levar a uma malha fina? Por exemplo, um erro da empresa pode levar o trabalhador a uma malha fina? Pode. São casos isolados, tá? O que a gente atende no dia a dia? Às vezes, você vai lá e coloca seu filho como dependente. Ele é dependente, mas ele fez um estágiozinho e a fonte pagadora do estágio dele colocou lá. Então, às vezes, ele cai em malha porque não lembrou de colocar a fonte pagadora do filho. Então, se você coloca o dependente, os rendimentos dependentes também devem ser inseridos na declaração. Se a gente pegar o teu caso de agora, então, Sim. né? Eu tenho filhos, eles entram na minha declaração como meus dependentes. Isso. Principalmente se ele estiver fazendo faculdade, né? No caso aí, já está fazendo um estágio para a faculdade, né? Isso aí. Ou para o ensino médio aí, profissionalizante. Eu declaro os estudos dele na minha conta. Declaro os estudos dele. Regra geral. Porque tem bolsa que não é considerado como rendimento tributável, mas regra geral, sim. Isso. E aí, o que eu faço com essa remuneração via estágio? Essa remuneração via estágio é colocado como rendimento do dependente, não como do declarante. Você tem uma aba lá, rendimentos recebidos pelo titular, rendimentos recebidos pelo dependente. Entendido. E aí, esqueceu disso, malha fina. Malha fina. Aí você recebe como se fosse uma cartinha de autorregularização ou cai em pendência, você visualizando no seu portal ECAC, você vai ver lá o CPF do seu filho, tá lá. Você esqueceu de colocar os rendimentos dele. Isso, mas a declaração não é do meu filho, não é minha. Minha pai, né? A minha que está entre aspas, pendente com alguma pendência, tá? Não o meu filho. Eduardo, e quando um rendimento de estágio, né, eleva muito o pagamento de imposto para aquele titular? Tá, aí é uma questão de avaliação, né? Se ele é uma questão que a gente chama de um planejamento tributário, mas dentro dos ditames da lei. É viável colocar esse seu filho como seu dependente? Aí é uma questão de avaliação. Que aí você usa do desconto. Isso, você usa o desconto, mas aquilo que você acrescenta pode elevar o seu imposto a pagar ou diminuir o seu imposto a restituir. Mas ele sozinho, enquanto pessoa física, se ele não estivesse no meio, ele precisaria de declarar esse estágio dele em algum momento? Não, se estivesse abaixo do limite de isenção, não. Entendido. Quem também está desobrigado de enviar a declaração de imposto de renda? Foi uma questão. Existem as outras hipóteses de entrega de declaração, né? Eu posso ter, por exemplo, receber rendimentos isentos e não tributáveis. Alguma indenização que eu recebi, até como foi hoje de manhã, algum prêmio de loteria, né? Se esse prêmio de loteria foi abaixo de 200 mil, eu não preciso declarar. Mas se eu acertei uma quina da Mega Sena, ele já é um rendimento que a gente chama de tributado exclusivamente na fonte. Se ele for acima de 200 mil, eu sou obrigado a declarar. Recebi uma herança e o que eu recebi de herança é 900 mil reais. Passou declaração de bens acima de 800 mil, eu tenho que declarar, né? Outra hipótese também, vendi um imóvel
e estou aplicando o que eu quero para comprar um outro imóvel dentro de 180 dias. Essa pessoa, esse contribuinte que fez isso ano passado, é obrigado a entregar a declaração. Ó, gente, eu já tenho perguntas aqui da Júlia, do Rodrigo, da Claudiane. O Eduardo vai nos ajudar aqui em tempo real, mas eu acho que uma dúvida que é muito comum, inclusive dos meus ouvintes, é: atingir uma certa idade, estou desobrigado de prestar contas ao leão? Passei dos 80, passei dos 70? Não. A idade não é um limite para a entrega de declaração. Sim, aquelas hipóteses legais de rendimentos tributáveis, de isentos, de poder de bens que você tem. A idade não é um limite. Tanto é que hoje, vamos até avançar um pouco, mesmo a pessoa falecida, o titular falecido, ele entrega a declaração de imposto de renda. E ali encerra também, ali né? Encerra. Você faz as transitórias e quando encerrar o espólio, você entrega a definitiva. Isso aí. A Júlia está perguntando sobre despesas médicas com pets. Elas podem ser deduzidas? Não pode ser deduzida, não. Né? É uma despesa que não está dentro do arcabouço legal de despesa médica, né? E aí vamos falar então das despesas médicas nossas, o que pode e o que não pode deduzir? A despesa médica, de uma forma geral, ela não tem limite, né? Psicólogos, fisioterapeutas, médicos, psiquiatras em geral, clínicas no Brasil, clínicas no exterior, ela não tem limite, né? Clínicas no exterior também? Tem, você abre lá, você pode ter uma despesa também no exterior, né? Você tratamentos fora do Brasil. Abre hospitais lá, hospital no Brasil, hospital no exterior. Você consegue também deduzir, desde que devidamente comprovado, lógico, né? Tá? Mas a princípio, reforçando, Júlia, o nome dela, né? Júlia. Não tem limite essas despesas com despesas com doenças, né? Despesas médicas. Mas tem um limite no abatimento, não? Oi? Você pode botar quantas você tiver. Você pode botar quantas você quiser, não vai ter limite não. Você vai colocando, não tem problema, inserindo a informação. Mas não tem um teto do percentual de desconto, não? Não, de despesa médica não. Ok. A não ser que você entregue por o meio para a declaração por modelo simplificado. Isso aí. Aí você vai ter aquele limite. Então, ó, despesas médicas. Vou incluir aqui, medicamentos entram? Sim, são casos específicos ligados à despesa daquele tratamento, podem, em algumas hipóteses, ser considerados sim. Além de medicamentos, vacinas e exames. Vacinas, não. Não. Exames. Também em alguns casos particulares, né? É o que eu falo, é preciso analisar o caso concreto, mas a princípio não. São clínicas, hospitais, médicos. Outra dúvida que sempre aparece aqui no nosso Tira Dúvidas. Sou MEI e já faço minha declaração anual, todos os anos. Eu preciso de fazer pessoa física? Sim. São situações distintas, são né, Eduardo? situações distintas. Ele precisa averiguar dentro do faturamento dele... É o Júnior, tá? Esse é o nosso ouvinte. Júnior, dentro do seu faturamento, o que é o seu faturamento total e tirar as suas despesas. Você vai para um chamado que a gente chama de faturamento líquido. Disso daí você vai tirar as suas o que eu chamo de rendimentos isentos. Aí vai depender qual o ramo que ele atua, porque os percentuais são de 8%, 16% e 32%. Pegando esse faturamento líquido e tirando esse percentual de rendimento isento, depois de aplicado esses percentuais, você vai achar o que você chama de rendimento tributável. Se ficar acima dos 33 mil, você é obrigado a declarar. Se ficar abaixo, você fica desobrigado de declarar na pessoa física. Aí, respondido ao Júnior, eu vou para o David. Ele disse que, já puxei minha pré-preenchida. E, do ponto de vista dele, está lá completinho. Mas é uma declaração simples, é isso mesmo? A pergunta do David. O que ele chama de uma declaração simples? Vamos pedir para o David. Eu acho que é a simplificada? Eu acho que ele quer dizer deve ser simplificada, né? Aí a simplificada é aquele desconto padrão limitado a 20%, né? Aí realmente ele pode fazer e não tem problema, porque ele não vai utilizar todas as deduções a que ele teria direito. Porque é o próprio programa, isso é importante que o David fique sabendo, e os demais ouvintes, que do lado esquerdo no final, o próprio programa te fala qual é o mais vantajoso para você. O modelo completo ou o modelo simplificado. Então ele tem a opção de clicar no outro modelo e ver. Ele vê qual o melhor modelo para ele. Se ele tem direito à restituição ou não, qual é a maior. Isso, perfeito, né? Perfeito. E assim, ele pode ter baixado a pré-preenchida, mas hoje ele não envia ela. Ele envia. A pré-preenchida? A pré-preenchida, ela veio com poucos dados no início, os rendimentos gente, atenção dele. A isso, hein? Ele vem com os rendimentos, mas é aquela sugestão que a gente dá, esperar 1º de abril. Com os casos mais, vamos dizer, complexos,
com um conjunto de dados mais robusto. Agora, se for um caso, uma situação um pouco mais simples, como a do David, não há problema, ele vai poder transmitir. Essa é bem legal, essa dúvida. Tenho mais uma aqui, a do Washington. Ele contribui com 70% do valor do plano de saúde da mãe. Como é que ele faz? Ele coloca ela como... Os pais, os avós, né? os bisavós, eles podem ser dependentes do declarante. Só que o rendimento deles tem que estar limitado ao valor de R$ 33.888. Tá? Não há problema de eu fazer a minha declaração e colocar a minha mãe como dependente. Não há problema. Meu avô ou meu bisavô. Mas observe se eles têm rendimentos lá. E eles só podem ser considerados como dependentes se receberem até o limite de isenção. Se eles já forem aposentados? Não há problema. Porque aí ele tem o percentual, mas é preciso ver o limite. Tá, para o Washington, então, independentemente dele pagar 70 ou 30, ele pode utilizar como dependente desde que esteja no limite. Sim. Tá. O Hernandes, ele pergunta sobre despesas médicas estéticas. Também podem ser deduzidas? Não, despesas médicas estéticas não. Como aplicação de... Se você tem que estar relacionado ao mal, se assim eu posso dizer, né? A doença que você tem, não para fins de procedimentos estéticos. É claro que há até algum tipo de jurisprudência de reparos estéticos restauradores. Aí é uma outra coisa que é analisado caso a caso, tá? Muita gente até entra na justiça em relação a esse assunto. Como cirurgia plástica reparadora. Esse pode ser utilizado? Caso a caso. De forma geral, não. Mas onde que a gente consulta esses casos aí a caso? As pessoas demandam a justiça para poder obter entendi. Olha, a dona Ju, ela quem faz a declaração do marido dela com 92 anos. E ela sempre declara o de sempre. Muda alguma coisa? Eu acho que o de sempre é o quê? Deve ser a aposentadoria dele? Sim, a aposentadoria dele, sem problema. Então, isso não muda? Não muda. Vamos lá. Apostas online autorizadas pelo governo. Tem isenção? Valor mínimo? Essa é a pergunta do Washington. Geralmente, é o que eu falei até na outra oportunidade, esses tipos de rendimentos que você ganha dessas apostas, desses concursos, eles já vêm tributado lá da fonte. Então, quem lhe paga no final do ano, se tiver alguma coisa, vai vir lá como isento e não tributado ou tributado exclusivamente na fonte. Você não precisa pagar imposto sobre isso, tá? Mas a declaração ela é facultada de você, do contribuinte, informar que recebeu um prêmio, sem problema. Existe lá um bem chamado prêmio. Tá, o Leonardo perguntando sobre cirurgia plástica estética, mais um, aí você disse que só com decisão judicial. Isso. E aí você tem que informar lá, conforme é uma reparadora, judicial. né? É uma questão reparadora. Por exemplo, você tem algumas doenças graves que não estão no rol daquelas que você tem direito à isenção quando você se aposenta, isenção de imposto de renda, que já administrativamente a própria Receita já reconhece. O Lousada, ele é casado com separação total de bens, só que ele comprou um imóvel agora que está no nome dele e da esposa. Como que ele declara? Bom, vai depender que tipo de declaração ele vai fazer. A declaração é um bem comum do caso dele aí, né? Ele pode colocar na declaração dele... 50% dele, 50% dela? Isso, o que for, ele pode colocar na dele e na dela. Se ela for entregar a declaração em separado, eles já são casados ou convivem, né? Aí pode haver identificação, não há problema não. Tá. Vamos lá, o seu José, eu sou pensionista, recebo um salário mínimo, sou também aposentado por idade. Então também recebo o salário, tem duas fontes então, né? Sim, a princípio o que ele está dizendo é que ele teria duas fontes de renda. São depositados em bancos distintos, eu queria saber sobre esse dinheiro... Se eu pago imposto, ele tem que saber se ele está no teto dos 33 não faz mil. Diferença se paga em banco diferente ou não, ele precisa simplesmente ver se ele está dentro do teto para não entregar a declaração. A Claudiane mora fora do Brasil, está nos ouvindo agora, tá? E olha só, não tenho renda nem aluguel no Brasil, mas eu tenho aplicações em RDC progressivo. Faço imposto de renda ou não? A situação da pessoa que reside no exterior, ela é bem complexa, porque eu preciso primeiro saber se ela fez a saída definitiva dela do país, né? Porque se ela fez a saída definitiva, comunicou isso à Receita Federal, já não há tributação aqui,
tá? Mas pede para ela acompanhar no portal ECAC dela para ver se houve a feitura da DIF por parte da instituição financeira. E também aqui, num caso, não saber o valor, né? Porque aí não saber se está obrigado a entregar ou não, tá? O Rodrigo, ele tem uma situação aqui que eu acho que pode ser comum para muita gente. Até o ano passado, eu não era obrigado a declarar o imposto de renda, pois os meus rendimentos estavam inferiores ao teto. Uhum. Aí eu entrei hoje, diz ele aqui, olha, né, para poder ver o de 2025, e encontrei o de 2024 lá. Aí quando eu fui preenchendo, o sistema me gerou uma multa por entrega de atraso, R$ 165. A dúvida dele é o seguinte: se eu sou isento no ano passado, eu teria que pagar essa multa? Ou eu tenho direito, na verdade, a uma restituição? Então, complexo, Rodrigo. É complexo. Olha só, se gerou a multa de 16574, é porque ele estava obrigado a entregar. Ano passado era R$ 30.639, mais ou menos o limite. Uhum. Né? A pessoa verificar bem se eu estou fazendo a declaração desse ano, 2025, eu pego os rendimentos do ano calendário 2024. Lá no atendimento a gente foca muito isso, ano calendário e exercício. Não necessariamente foi o rendimento que o levou pro não né? necessariamente. Pode ter sido uma aplicação, isso, imóvel. Às vezes as pessoas brincam em fazer operações de day trade, não ganham nada, é uma coisa de R$10 e são obrigados a declarar. Uhum. Médicos particulares, consultas, cirurgias que só recebem dinheiro. Como que a gente declara? Bom, a prestação independente do modo de pagamento. É o recibo, né? É o recibo. É a efetiva comprovação da prestação de serviço. Uhum. O Marcos recebeu um apartamento como indenização para encerramento de uma ação, cumprimento de sentença. A gente declara isso, diz o Marcos? Sim. Olha só, qualquer informação, eu falo que a declaração de bens é um livro em aberto. Qualquer informação a nível que você queira deixar lá, até como histórico, é válido. Então, tem que colocar, deve colocar. Tenho mais um de imóvel aqui do Leonardo. Uhum. Comprei um imóvel na planta. Uhum. Como é que eu declaro o que eu paguei em 2024? Porque ele está em construção Sim, ainda, ele não está em totalizei. construção, você vai pagando, você vai incorporar esse imóvel ao seu patrimônio, dizendo que você já pagou até aquela data de 31 de dezembro de 2024. Vou pro Repórter CBN e volto em um minutinho contigo, só pra gente dar um tchau pros ouvintes? Tá bom. Combinado. Aguardo. Bom, a gente já está de volta com o CBN Vitória desta segunda, hoje 17 de março de 2025, e com o início do prazo, né, de envio da declaração de imposto de renda, desde as 10 da manhã. Eduardo Rocco, nosso convidado aqui, que é delegado-chefe da Receita Federal aqui no Espírito Santo, está tirando dúvidas de vocês. Olha, foram muitas e muito legais enviadas até o momento, e todas as sextas-feiras a gente vai ter esse momento também com vocês aqui ao vivo na programação. Hoje, porque é um marco, né? O 17 de março é um marco do início do envio das declarações de imposto de renda. Então, quem quiser anotar o nosso número ou e-mail, pode ir enviando ao longo da semana, e às sextas, ao vivo, a gente esclarece a pergunta encaminhada. 992994297 ou pelo e-mail cbnvitoria@redegazeta.com.br. Eu pedi para o Eduardo ficar aqui, né? Porque ele vai falar ainda de doações de imposto de renda. Tem uma última dúvida que é do Mário. O Mário é morador de Vila Velha e trabalha para uma prefeitura e recebeu um precatório. O valor é alto, 100 mil. Ele recebeu este ano. Ele pergunta se isso tem que estar na declaração deste ano ou a do próximo. Não, ele tem que estar na declaração do exercício 2026. Ele vai aguardar ano que vem para declarar esses rendimentos que ele recebeu no curso do ano calendário 2025. Então, ó, Mário, se só entrou na sua conta 2025, é só o ano que vem que você declara. Perfeito. Não precisa de mexer. Perfeito. Vamos falar das doações? Sim. É importante que o Espírito Santo, assim como o Brasil inteiro, né, tem um potencial muito grande de você poder colaborar, de você incentivar a doação para criança, adolescente, para o Estatuto do Idoso. Então, os municípios, eles possuem projetos, né, onde você pode doar diretamente para aquele CNPJ. Lá, em doações feitas, vai aparecer. Então, isso foi muito comum, talvez não no Rio Grande do Sul, quando deu aquele problema. Pessoas do Brasil inteiro fizeram doações para projetos lá do Rio Grande do Sul. Então, ano passado a gente teve mais ou menos em torno de 4,5 milhões de recursos doados para esses fundos, né? Só que o nosso potencial pode chegar a quase 200 milhões de reais no Espírito Santo, que são mais de 330 mil declarações entregues pelo modelo completo.
Tá? Então a gente reforça, né, que quem tem conhecimento, que incentive as pessoas, até para a classe contábil também, faça esse trabalho em cima dos próprios contribuintes, das pessoas que eles fazem declaração. Eu não posso deixar você ir sem falar desses golpes. O ouvinte lembrando que não para de receber SMS, às vezes é e-mail. Muitos deles dizem, por exemplo, seu CPF será bloqueado, você tem pendências relativas a alguma coisa. E ele diz, agora que chegou a época do imposto de renda, a gente fica doido com isso. Até experiência própria. Todo dia eu recebo uma mensagem que o meu CPF está bloqueado ou que eu tenho um pacote preso lá no alfândega, no correio. Eu também. Então isso é uma tremenda de uma fake news, né, que querem fazer. Lá no atendimento pinta muito um tal de pagar R$275 para resolver o problema do CPF. Esquece isso, gente. Entre no portal da Receita Federal, veja se a situação do seu CPF está regular, tente tirar a certidão negativa e não dê bola mesmo para essas mensagens. É isso. Rodrigo, a gente vai... o delegado aqui está se disponibilizando a dar uma checada na sua situação para não te deixar sem respostas. E aí, que legal, tem um outro ouvinte tentando ajudar o Rodrigo, que é o Luiz. O Luiz disse, aquele rapaz que estava perguntando sobre isento, por que ele tem que pagar uma multa, ele diz, olha, costuma ocorrer isso. A pessoa recebeu limite anual, porém, em determinado mês do ano, por exemplo, pode ter recebido férias e 13º. E naquele mês passou do piso. Sim, né? Sim. Aí basta apresentar imposto de renda, mostrando que anualmente você recebeu um valor inferior aos 33.800, não enviar, gera multa. Não é isso? Isso, mesmo fora de prazo. O que eu preciso ver são se ele tem conhecimento de todas as fontes de renda dele, como a situação. Ele pode ter feito uma operaçãozinha de day trade, brincando com algum dinheirinho, e ele é obrigado não pelo que ele ganhou só dos 2 meses, mas pela operação de day trade. É isso. Eduardo, a expectativa então de mais de 800 mil declarações aqui no Espírito Santo. Sim, 875 mil. Quase 900. Quase então, 900 mil. Né? As pessoas que fazem pré-preenchida aguardem, porque os dados podem não estar todos carregados. Né? Isso. Chequem tudo antes de enviar. Escolha o modelo que lhe beneficia, simplificado ou total. Completo, ok. isso. E o prazo máximo, 30 de maio. 30 de maio. Ok. Te agradeço pela gentileza e pela participação aqui. Um prazer.